Neste canal eu falo muito sobre investimentos no exterior, principalmente voltado a ações, criptomoedas e REITs. No entanto, existe um tema que eu não abordei até agora, que é a renda fixa estrangeira. E esse é um tema que eu sei que interessa a todos vocês, pois se existe algo melhor do que investir para ganhar juros, é investir para ganhar juros em dólar. Portanto, neste vídeo eu irei te mostrar como investir em renda fixa no exterior. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. Esta que é uma casa de análise dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Por aqui nós falamos de temas relacionados à internacionalização. Isso inclui economia, investimentos no exterior, planejamento tributário e criptomoedas. Por isso, se você deseja conteúdos como esse, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair o vídeo novo e compartilhe esse vídeo com seus conhecidos. E antes de seguir neste vídeo, eu preciso explicar em maiores detalhes como é que funciona a renda fixa. E o que ocorre é que renda fixa, tanto no Brasil quanto fora dele, é essencialmente uma promessa de pagamento futura. Ou seja, você tem seu dinheiro e você o empresta para uma entidade, que pode ser uma empresa ou um governo. E esta entidade te promete pagar de volta o que você emprestou, é o chamado principal, mais os juros relativos ao prazo em que você abriu mão do seu dinheiro. E o esquema geral por trás de qualquer investimento em renda fixa pode ser visualizado através da imagem que segue aí na tela. Se você, por exemplo, tem $100 na sua carteira hoje e opta por emprestar esses $100 para alguém, tem-se que haverá um prazo no qual você ficará sem o dinheiro. Quando chegar no vencimento, o emissor dessa dívida vai te pagar de volta os seus $100 mais alguns cupons de juros relativos ao período. E por causa disso, tem-se que tanto o emissor da dívida quanto a pessoa que compra essa dívida acabam ficando ligados. E é por causa disso que, nos mercados estrangeiros, os títulos de renda fixa são chamados de bonds. Porque bond significa ligação. E o que ocorre é que os bonds, eles podem ser entendidos como sendo certificados que uma empresa ou governo que deseja captar dinheiro pode emitir e depois ela vende esses certificados que possuem um preço negociado no mercado todo dia. Ou seja, um investidor, na prática, o que ele está fazendo é comprando um certificado que diz: o detentor desse certificado terá direito a receber no futuro o preço do certificado atrelado a um pagamento de juros. E por causa desse funcionamento, tem-se que existem basicamente duas formas de ganhar dinheiro com bonds. A primeira delas consiste na valorização do preço do título, e a segunda vem devido aos cupons de juros que são pagos ao longo do período de vigência desse bond. E a maneira de calcular o preço de um bond é dada pela equação que vocês podem ver aí na tela. Nessa equação, PB é o preço do bond e o valor de face é o valor que foi pago por ele na ocasião da compra. A variável I é a taxa de juros e T é o tempo de vigência desse bond. E através da equação aí pode-se perceber alguns fatores importantes. Primeiro, tem-se que o preço do bond hoje é uma função das taxas de juros, pois quando um bond é firmado entre investidor e emissor, tem-se que é firmada uma certa taxa de juros. Porém, a taxa de mercado fica variando e por causa disso, quando as taxas de mercado caem abaixo da taxa acordada, tem-se que o preço do bond sobe, pois trata-se de um valor futuro que está sendo descontado a uma taxa menor. E como vocês podem ver aí na equação, matematicamente, se o I cai e o valor de face fica constante, então o preço sobe. E a recíproca também é verdadeira. Ou seja, se as taxas de juros vigentes no mercado sobem, o preço desses títulos cai. E esse fenômeno é conhecido como marcação a mercado e significa que, na prática, a renda fixa não é fixa, ela é renda variável, pois o que ocorre é que, apesar do pagamento dos juros ser fixo, o preço de mercado deles não é. Isso significa que, durante o período de vigência do bond, o valor investido pode subir e cair como se fosse um título de renda variável. Em resumo,
Se as taxas de juros caírem, o investidor terá um ganho de capital na forma da valorização do título. Mas além disso, existe também os pagamentos dos cupons de dívida. E o que ocorre aqui? Quando um bond é firmado, a sua remuneração é definida segundo algum indexador. E a rigor, existem três formas disso. Primeiro, existem cupons atrelados à inflação. No caso estadunidense, eles costumam utilizar o indicador CPI, que é o Consumer Price Index. Uma outra forma é usando uma taxa pré-fixada, ou seja, as partes do empréstimo concordam numa certa taxa de juros que se manterá constante ao longo de todo o período. E a segunda forma é uma taxa pós-fixada, sendo as mais comuns a FFR, que é a Federal Funds Rate estadunidense, ou a taxa LIBOR, que é definida no mercado interbancário de Londres. E esse é o resumo de como funciona a renda fixa. Porém, existe um fator a ser destacado que é quem emite essa dívida. Pois lembre-se que eu falei que bondes são promessas de pagamento. Só que promessas podem ser quebradas. E a probabilidade de quebra dessa promessa vem de acordo com a saúde financeira e a solidez da pessoa que está emitindo esse título de dívida. E a rigor, existem dois tipos de emissores: governos e empresas. Portanto, pode-se investir nos chamados bondes soberanos, os dos governos, e nos bondes corporativos. A única diferença fundamental entre eles é que o nível de risco dos bondes soberanos tende a ser menor, pois afinal de contas, o governo sempre dispõe de várias formas de extorquir dinheiro da população a fim de pegar isso para pagar sua dívida. E no absoluto pior dos casos, eles imprimem dinheiro, o que também na verdade é uma forma de extorsão, pois você está desvalorizando o dinheiro de todo mundo de acordo com o mecanismo do efeito Cantillon. E é por causa disso que eu digo que a inflação é na verdade um imposto. Para mais detalhes acerca disso, podem consultar este vídeo que eu deixarei aqui no izinho. E agora que eu expliquei os principais detalhes acerca de como funcionam os bondes, vamos mostrar como é que você pode investir neles caso faça sentido para o seu perfil de investidor. E na minha avaliação, investir em renda fixa no exterior pode ser feita para duas finalidades específicas. E elas são descorrelacionamento da sua carteira e redução da volatilidade. O que ocorre é que, de maneira geral, quando as taxas de juros sobem, especialmente as taxas de grandes países como Japão, Alemanha e Estados Unidos, a alta dessas taxas costuma causar uma queda nos outros tipos de ativos. O que significa que, de maneira geral, se você possui títulos atrelados à taxa básica de juros de algum país, você consegue uma correlação negativa com mercados acionários desses países. Ou seja, se você está investido tanto em ações quanto em bondes, enquanto um está subindo por causa dos juros, o outro está caindo. E a recíproca também é verdadeira. Dessa forma, quando você combina uma carteira formada tanto por bondes quanto por renda variável, você consegue diminuir o risco total da sua carteira sem diminuir a sua expectativa de retorno. Isso é um fator que eu já expliquei em um outro vídeo aqui no canal, que inclusive esta explicação de descorrelacionamento é meu argumento principal para justificar o fato de que você precisa investir todo o seu dinheiro fora do Brasil se você morar aqui. Para mais detalhes, consulte este vídeo que eu irei deixar aqui no izinho. Obviamente, nada no mercado é certeira e essa correlação negativa entre bondes e ações tende a ser quebrada em várias ocasiões, mas mesmo assim a lição permanece. E além do descorrelacionamento da carteira, um segundo uso muito favorável para os bondes é para a redução da volatilidade da sua carteira. O que ocorre é que, de maneira geral, quando as pessoas estão investindo para sua aposentadoria, elas precisam se concentrar em ativos que têm maior expectativa de retorno. Isso geralmente acabam sendo ações. Porém, quando a pessoa já passou por décadas de acumulação de capital, ela precisa começar a viver a partir desse patrimônio. E para isso, ela precisa de posições que irão ter um retorno muito previsível, ainda que seja menor. E é nesse momento onde entram os bondes, pois o investidor que passou décadas acumulando capital sob a forma de um índice amplo, tal como o VWRA, que é um ETF irlandês que eu já comentei na minha série de vídeos sobre aposentadoria e que eu irei deixar o link aqui no izinho, tem-se que esse investidor não pode mais tolerar o risco de mercado quando ele está no seu período de usufruto. Logo, ele pode se utilizar de bonds que tenham pagamentos de juros constantes para poder bancar suas contas. Em resumo, você só deve investir em renda fixa, na minha avaliação, nesses dois quesitos: redução de volatilidade da carteira para o uso da aposentadoria e descorrelação de carteira.
carteira. E agora que eu já falei sobre os fundamentos teóricos de como funcionam os bonds, vamos mostrar especificamente como que você pode investir neles. E para poder mostrar em quais ativos específicos você pode investir para poder ter a exposição ao mercado de bonds, eu vim aqui nesse site Just ETF, que eu já mostrei em ocasiões passadas aqui no canal, pois é neste site onde você encontra informações acerca dos ETFs negociados na Europa. E o que ocorre é que, de maneira geral, a melhor forma de exposição ao mercado de bonds é feita via ETFs, pois, via de regra, países restringem a negociação dos seus títulos de dívidas para locais. Ou seja, você como estrangeiro, muitas vezes não pode acessar esse mercado de forma direta, mas você pode fazer isso de maneira indireta através desses fundos negociados em bolsa. E é isso que eu irei mostrar agora. O primeiro ETF que eu quero mostrar é o ETF JP Morgan Beta Builders US Treasury Bonds 0 to 1 Year UCITS ETF. Este daqui ele é um ETF negociado na Irlanda, que ele investe em títulos públicos do governo estadunidense negociados em dólar e com prazo de vencimento de até 1 ano. Ou seja, isto aqui é um fundo que investe em títulos de curtíssimo prazo. E quando se tem títulos tão curtos assim, tem-se que eles se valorizam basicamente de acordo com a taxa básica de juros dos Estados Unidos, que é a FFR. Portanto, um fundo como esse pode servir muito bem para um descorrelacionamento de carteira. Vindo aqui um pouco mais para baixo, nós teremos algumas informações, como por exemplo, sua taxa de administração, a moeda em que esse fundo é negociado, o domicílio fiscal desse fundo, e aqui vemos a parte mais importante, que são os títulos. Esse fundo aqui, por exemplo, possui este título, que tem um cupom de 0% em cima da FFR e que já venceu no dia 27 de janeiro de 2022. Afinal, esse aqui é um ETF de título de curtíssimo prazo. Mas é claro, toda essa segurança vem com preço e é o preço da sua rentabilidade, pois atualmente as taxas de juros em quase todos os países desenvolvidos estão próximas em zero. E é isso que eu estou mostrando aqui no TradingView. Observe que se você tivesse começado a investir nesse fundo lá no dia 20 de agosto de 2019 e tivesse mantido esse ETF até hoje, você teria uma rentabilidade de apenas 1,29%. Isso é um fator que não paga nem a inflação. Então perceba que vocês têm um trade-off aqui. Por um lado, você tem a descorrelação de carteira, pois você terá uma posição que irá valorizar com o aumento das taxas de juros. Porém, do outro lado, com um ativo desses, você certamente irá perder para a inflação. Pois afinal, como diria o grande economista Milton Friedman, não existe almoço grátis. Então, se você está querendo muita segurança e previsibilidade e descorrelação, via de regra você vai acabar perdendo para a inflação. Um outro ETF muito bom para você investir é o chamado TIP5, que é o iShares ICE TIPS 0 to 5 Years UCITS ETF. Esse daqui é um ETF negociado também na Irlanda e que investe em títulos públicos do governo estadunidense, porém cujos cupons de pagamento são atrelados à inflação. Ou seja, isso aqui funciona como um ativo para te proteger contra a perda do poder de compra da moeda. Este daqui é um ativo muito bom na minha avaliação, pois ele fornece uma dupla proteção. Primeiro, o fato dele ser indexado à inflação te protege contra a inflação do dólar. Segundo, o fato dele ser um título negociado em dólar te protege contra a inflação do real. Vindo aqui para os títulos específicos carregados sobre ele, pense que a maior posição desse ETF atualmente é num título emitido pelo governo estadunidense com vencimento marcado para o dia 15 de janeiro do ano de 2023 e que paga um cupom de 0,125 mais a variação da inflação nesse período. E o outro fator relevante é que, como eles são títulos de relativamente curto prazo, você tem uma considerável previsibilidade acerca de como irá se comportar a inflação no período. É claro que, no momento em que este vídeo está sendo gravado, quase todos os países do mundo estão sofrendo com inflações não vistas há décadas. Isso é um reflexo de toda a impressão de dinheiro e maluquice feita pelos bancos centrais ao longo do período pós-pandemia. Mas esse é assunto para outro vídeo. Por agora, basta dizer que o TIP5 fornece uma proteção. E observando o histórico desse ETF, tem-se um resultado muito melhor do que no caso do BBIL, pois como ele é um título que paga a variação da inflação, ele sobe ainda mais num período maluco de inflação como o que estamos vendo atualmente. Pois quem investiu nele desde 20 de agosto de 2019 até hoje teria ganho um total
total de 11% em dólar. Uma outra opção de ETF para poder investir em renda fixa é o ETF iShares USD Treasury Bond 20 Years Plus UCITS ETF. Esse aqui, semelhantemente aos outros dois que eu mostrei, também é um ETF de títulos públicos estadunidenses. Porém, este daqui é um ETF que investe em títulos públicos de taxa pré-fixada e de longo prazo acima de 20 anos. E o que ocorre é que, num período longo de tempo desses, as taxas de juros tendem a ser muito maiores do que para os outros dois. Porém, o maior retorno vem associado a um maior risco, pois devido ao fenômeno da marcação a mercado, qualquer pequena mudança nas taxas de juros irá causar uma enorme variação nesse tipo de investimento. E vindo aqui para baixo, percebe-se que nós temos um título com vencimento apenas em 2051 e que paga um cupom de 1,87%. Temos vários outros aqui pagando 1,125, 1,5, 3,375 e etc. Vale lembrar que a composição dos títulos na carteira do ETF vai mudando ao longo do tempo e de acordo com as mudanças no mercado e na curva de juros dos países. E o efeito que se pode verificar é que, ao mesmo tempo em que o cupom de juros é maior, tem-se que a volatilidade também é muito maior. Pois quando se tem títulos tão longos, o efeito da marcação a mercado é devastador. Ou seja, quando as taxas de juros sobem, o preço do título cai e muito, fazendo com que o investidor tenha uma perda grande. Semelhantemente, qualquer queda nas taxas de juros leva a grandes valorizações. E aqui se observa, por exemplo, o período em que estourou a crise de 2020 por causa da pandemia, onde do dia para a noite, um título público que deveria ser algo seguro caiu mais de 20% devido à elevação nas taxas vigentes no mercado causadas quando estourou a pandemia toda. Em resumo, se você for investir num ETF como esse, saiba que você estará correndo um risco muito maior do que nos outros tipos de títulos públicos, ao mesmo tempo em que também tende a colher juros maiores. E até agora eu já te dei 3 ETFs para você poder se expor ao mercado de bonds estrangeiros. Com o BBIL, você pode se expor a títulos pós-fixados. Através do Chip Fiver, você consegue se expor a títulos indexados à inflação. E por meio do IDTL, você consegue se expor a bonds com taxas pré-fixadas. Porém, o fator comum entre esses 3 ETFs é que eles são todos emitidos por governos. Mas o mercado de bonds é enorme, pois engloba títulos de vários países e também os títulos corporativos. E justamente um desses títulos que eu gosto bastante é o iShares USD Corporate Bond UCITS ETF, que eu irei mostrar aqui. Esse daqui é um fundo que investe em títulos de dívida emitida por várias empresas ao redor do mundo. E os critérios desse fundo é que, primeiro, ele só investe em títulos de dívida emitidos em dólar. E além disso, ele só investe em títulos que foram emitidos por empresas que possuem grau de investimento, ou seja, são empresas que muito provavelmente não irão calotear as suas dívidas. E vindo aqui mais a fundo, nós podemos averiguar exatamente no que é que esse fundo está investindo. Primeiro, nós temos aqui um título da CVS, que é uma grande empresa de farmácia. Nós temos um título do Goldman Sachs, nós temos um título da Microsoft, temos um título da Boeing e etc. E além disso, são títulos emitidos por empresas de vários países. Afinal, nós temos um peso aqui muito grande em Reino Unido, em Holanda, Canadá, Japão e etc. Em resumo, por meio de um título desses, você consegue se expor às dívidas corporativas denominadas em dólares de vários países do mundo e de bons emissores. Esse é o poder dos mercados de dívida estrangeira. E vindo aqui no TradingView para poder verificar ele, podemos digitar o seu código, que é CORPA, e verificamos que ele também teve uma performance considerável, apesar de estar sofrendo em termos de valorização nos últimos meses devido ao aumento generalizado nas taxas de juros dos mercados. Saiba, não existe almoço grátis e o mercado de renda fixa estrangeira, bem como o nacional, está longe de ser algo simples. Porém, na minha avaliação, ele é uma ótima oportunidade para investidores que sabem se posicionar. E este foi o resumo do conteúdo que eu queria passar hoje. E se você deseja ter acesso a recomendações de investimento em vários títulos estrangeiros e em criptomoedas, considere tornar-se nosso assinante lá na Climb, onde você terá acesso a diversos benefícios, tais como carteiras recomendadas, acesso direto a mim e a outros analistas via WhatsApp, além de toda uma assessoria de investimento. Considere tornar-se nosso assinante lá na Climb e o link para isso estará aqui na descrição. E quanto a você, sabia como investir em renda fixa no exterior? Você sabia sobre todos esses detalhes? Me
Me conta aí nos comentários, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui.